Aqui. Então, bom dia a todos. Agradeço a presença de todos aqui neste nosso novo encontro da disciplina de construções. Hoje o tema que nós vamos tratar é a respeito das instalações hidráulicas, sanitárias, a construção de cisternas e de tanques sépticos, né? A prof tomou a liberdade de fazer uma pequena inversão na listagem dos conteúdos de vocês, porque eu julguei que vai ficar melhor assim, né? É um conteúdo um pouquinho mais longo, então eu consigo equacionar em 2 aulas, eu acho que vai ficar melhor para vocês. Eu consigo fazer uma parte teórica, que é importante, e complementar com os exercícios para vocês na sequência, né? Infelizmente, agora vocês não conseguem olhar no Moodle, né? Mas já está lá a parte teórica que eu vou mostrar para vocês, tá? Direitinho. Vai ficar a gravação no nosso canal. Nós temos também a parte de um questionário que vocês vão resolver. Então, assim, olha, não se preocupem. A prof deixou o questionário abrir a partir do meio-dia e ele vai ficar aberto até às 9 horas. Mas, se este problema do Moodle persistir, vocês não se preocupem, porque a prof posterga a abertura, tá? Posterga o fechamento, né? Se houver alguma dificuldade com o Moodle, porque ele está no Moodle, então eu vou fazer isso. Então, eu vou ficar o dia todo olhando, tá? Nos intervalos que eu tiver. Se nós tivermos algum problema, fiquem tranquilos que a prof vai postergar, sim, o fechamento, tá? Esse questionário é sobre esses 4 conteúdos, é um questionário de 10 perguntas, tá? E aí, vai contabilizar, né, nas nossas tarefas. E aí, eu já deixei para vocês também está, né, nessa aula de hoje, exercícios e uma tarefa que vocês vão entregar na outra semana só, não nessa próxima. Para essa semana, nós vamos fazer só o questionário, tá? E na próxima ainda, que vocês vão me entregar os exercícios que nós vamos trabalhar, então, na quarta-feira que vem, tá? Então, fiquem bem tranquilos. Mas eu deixei já nessa aula essas 2 atividades para que vocês fiquem, né, atentos. Mas para esta semana, será somente o questionário. Se o problema do Moodle persistir, a prof vai prorrogar, sim, a abertura do questionário, e eu aviso vocês no Moodle. Então, fiquem só atentos à mensagem da prof no Moodle, tá? Fiquem bem tranquilos. Bom, então, eu vou começar com vocês a discutir a questão das instalações hidráulicas, né, em seguida as instalações sanitárias, junto com as instalações hidráulicas, a gente vai falar sobre as cisternas, tá? E, na sequência, a gente fecha com o tanque séptico, né, que são coisas bem importantes para nós, no meio em que a gente trabalha, tá? Então, vou falar aqui, vou começar a compartilhar com vocês, tá? Então, aqui. Vejamos, aqui. Só vou pedir para vocês para dizerem se vocês já estão enxergando. Sim, prof. Obrigada, queridos. Muito obrigada. Então, sobre as instalações hidráulicas, né? O que a gente pode dizer? Na verdade, nós não vamos chegar no dimensionamento desse projeto hidráulico, tá? Mas tem conteúdos relacionados à disponibilidade de água que nós precisamos nas nossas propriedades, que é importante que a gente ressalte aqui, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem a dizer é com relação a de onde nós vamos obter a água que nós vamos utilizar no nosso empreendimento, tá? Então, assim, aí, conceitualmente, né, um manancial de abastecimento é qualquer local que contenha água, seja ela na superfície ou subterrânea,
e que possa ser retirada, que possa ser, né, resgatada para atender às nossas mais diferentes finalidades, certo? E o que nós compreendemos como manancial de abastecimento? Então, dentro das águas superficiais, nós temos os córregos, os rios, as lagoas, as represas, as barragens construídas, né, que a gente faz, e dentro das águas subterrâneas, as minas, né, que eles chamam os olhos da água, os lençóis freáticos, né, que a gente tem acesso através dos poços freáticos rasos, os lençóis artesianos, normalmente através da perfuração dos poços artesianos, semi-artesianos, que eles também chamam, e a água de chuva, né, que é coletada através das cisternas, certo? Então, todas essas possibilidades nós temos para obter a água que é tão necessária para as nossas atividades, né? Bom, existem critérios que nós devemos considerar para a escolha desse manancial. Então, 2 critérios básicos. Um se refere aos aspectos qualitativos relacionados à condição de potabilidade da água. Então, que critérios são esses, né? A turbidez dessa água, cor, odor, sabor, o pH tem que estar adequado, né? A dureza, os sólidos totais dissolvidos, a presença de cloretos, ferro, manganês, nitrogênio, a demanda bioquímica de oxigênio, os coliformes totais e fecais. Então, todos esses itens, né, eles devem ser observados, todos eles existem limites, né, dentro das normas que definem a potabilidade de uma água, né, e aí, então, a gente tem que observar isso. Logicamente, né, se você for fazer o uso de um manancial, a primeira coisa que a gente faz é fazer uma coleta dessa água e um encaminhamento para um laboratório para verificar esses critérios, né, esses itens que eu falei para vocês. Bom, um outro aspecto também que a gente consegue visualizar, né, no espaço em que nós encontramos esse manancial, são aspectos quantitativos, né, esses estão relacionados à disponibilidade da água e muito à vazão desta água durante todo o ano. Então, assim, critérios qualitativos, que eu falei, e os critérios quantitativos. Eu tenho que ter água, mas essa água tem que estar disponível para mim pelo menos grande parte do ano, se não todo o ano, tá? Então, isso é muito importante para nós. Bom, eu falei para vocês, né? Eu não tenho acesso na minha propriedade a um rio, a um córrego, eu não tenho esse tipo, né, de possibilidade. O que eu faço? Bom, eu posso me ater à construção de um poço freático raso, né? Então, esses poços são aqueles poços que a gente chama de cacimba, né? Eles são perfurados no solo, normalmente a água se encontra a uma profundidade relativamente baixa, né, 8 a 10 metros, às vezes até menos. O que importa para nós, né, esse poço, ele deve ser encamisado, né, normalmente ele deve ser revestido, vocês estão vendo na figura aqui que eu mostro para vocês, né, então, nós podemos fazer uso desses anéis de concreto, eles não são unidos, eles não são concretados, eles são apenas justapostos, exatamente para propiciar a entrada de água também, né, pelas frestas. O fundo desse poço, ele normalmente é protegido, tá? Protegido com uma camada de brita. Isso para evitar que, ao brotar a água ter acesso a esse poço, né, e aquela movimentação não gere, né, a inclusão de solo, partículas de solo nessa água, né, que vai trazer uma coloração desagradável nessa água, a turbidez nessa água, que seria complicada, né, para nós depois resolvermos. Uma outra situação que é importante a gente falar sobre os poços, né, eles devem ser revestidos e eles têm uma parte, né, que se projeta acima da superfície, né, e normalmente eles devem ser tampados, certo? Então, é uma questão muito importante a presença da tampa. E como é que a gente faz a retirada dessa água? Normalmente se recomenda a utilização de uma bomba afogada que fica dentro do poço e aí possibilita a retirada com tranquilidade dessa água para a gente desenvolver as nossas tarefas, né? Antigamente, esses poços, era muito comum no meio rural o pessoal fazer a escavação, né? Essa escavação ficava no solo mesmo, e aí eles faziam essa parte que fica acima da superfície, né? Era revestida com alvenaria, e o retiro dessa água era feita com balde,
né? Então, isso é muito comum no meio rural ainda, né? A gente observa algumas propriedades que ainda têm essa estrutura, mas até por questões de saúde, né? Então, de higiene, é interessante que esse poço fique sempre tampado e que o retiro não seja feito por esse tipo de equipamento, né? Que seja feita a retirada normalmente por bombeamento, né? Existem outros tipos de bombas manuais para esse retiro? Sim, né? Eu estou até comentando essa bomba afogada, um funcionamento elétrico, porque é uma comodidade, mas existem outros sistemas mais simples também, tá? Uma coisa que é muito importante quando a gente vai definir qual é o local que a gente vai construir esse poço, é observarmos a distância em relação a pontos de possível contaminação. Então, na figura que eu mostro para vocês à direita, aqui na parte inferior do slide, eu tenho uma indicação de 15 metros, né, de distância na horizontal em relação a um ponto de contaminação. Então, eu tenho na parte mais acima um poçozinho e aqui embaixo eu tenho desenhadinho uma patente, né, um banheiro. Então, assim, na verdade, eu estou identificando ali como ponto de contaminação e a distância deste poço escavado, desse poço freático raso, ele não deve ficar tão próximo desses pontos de contaminação, né? Então, desse ponto de contaminação específico, no mínimo 15 metros na horizontal. Nós vamos conversar mais para frente, eu tenho algumas normas que a gente vai tratar, principalmente quando a gente constrói tanques sépticos, e que voltam a falar, voltam a mencionar essa questão dos poços, tá? Mas existe, isso é lei, tá? Bom, o esquema de um poço artesiano é apresentado aqui para vocês também. A gente tem a possibilidade, quando a gente necessita de um volume maior, ou estamos numa região onde a disponibilidade de água não está tão próxima à superfície, então a gente pode fazer uso dos poços artesianos, né? Eu acho que vocês sabem que ali na universidade nós temos um poço artesiano perfurado, inclusive ele retira a água do aquífero Guarani, né? Então, é um poço que fica próximo ali da construção do prédio 2 e toda a nossa água é obtida dali, né? Então, essa foi a opção que nós tivemos, né? Pelo volume que nós precisaríamos e também pela disponibilidade da água num lençol mais profundo, tá? Bom, e a última situação que eu tenho para colocar para vocês, que eu já tinha mencionado, é a questão da construção das cisternas para o aproveitamento da água de chuva, tá? Então, assim, a gente tem percebido que com o tempo, né, os períodos de estiagem, eu acho que vocês têm acompanhado os noticiários, né, a região oeste está sofrendo bastante com a falta d'água, aqui também nós estávamos com um problema muito sério, estamos ainda, né, as chuvas estão de pouco volume e muito espaçadas, né, então isso dificulta bastante, né, as nossas atividades agrícolas e pecuárias, né. Então, assim, preciso de água, posso usar água de chuva? Sim. E esse armazenamento, ele é relativamente fácil de ser feito, né? Então, assim, nós precisamos colocar num empreendimento que nós já tenhamos construído, pode ser, né? Um sistema de calha para recolhimento dessa água dos telhados. Essa água, então, deve ser direcionada à cisterna. Normalmente, essa cisterna recomenda-se que ela seja enterrada, né? Revestida. E por que ela deve ser enterrada? Então, ela mantém, o fato da gente deixar ela armazenada dentro do solo, né, ela mantém a temperatura dessa água, né, com isso, a temperatura, né, sem grandes oscilações, eu diminuo a possibilidade, desculpa, do desenvolvimento de micro-organismos, né, normalmente essa cisterna deve ser fechada, tampada, né, e a retirada também, normalmente, dessa água por bomba, tá? E uma coisa que é bem importante que a gente lembre de fazer, entre o ponto de coleta das águas que vem resgatadas nas calhas, nos telhados, até a cisterna, é interessante que a gente tenha um filtrozinho instalado, né? Por que disso? As primeiras chuvas, né, elas levam normalmente toda a poeira, todos os resíduos que estão dispostos sobre o telhado, né? Então, assim, esse material não é interessante que vá para dentro do sistema. Então, a gente faz, normalmente, a construção de um filtro, um pequeno filtro, existem vários modelos para esse filtro,
tá? Eu posso fazer, inclusive, com tubos de PVC, bem tranquilo de fazer, ou existem estruturas que a gente compra pronta para isso, e para evitar, então, o acesso da água de chuva na cisterna com algum tipo de sujidade, tá? Então, essa situação é bastante interessante. Eu tenho isso, eu acho que vocês já viram, ali no campus, né? A gente construiu aquela casa de apoio, que tem um telhado com telhas plásticas, a gente tem calhas feitas com tubos de PVC cortado, né? Eu usei tubos de 150 milímetros cortado, e eu até tinha alguns materiais para fazer o filtro, mas a gente não conseguiu implementar, né? Mas igual, nós temos a cisterna. Eu não fiz a cisterna enterrada, porque como é uma unidade didática, né? Então ficaria mais fácil a observação, né? Por parte, principalmente dos alunos, das crianças que visitam ali, na nossa horta, essa questão da cisterna elevada, né? Então, por isso que a gente fez dessa forma. Mas a recomendação, o ideal é que se faça essa cisterna enterrada, revestida, fechada, né? E o sistema de retiro da água, preferencialmente bombeamento, tá? E essa bomba pode ser uma bomba elétrica, uma bomba manual, enfim, todos os modelos possíveis, né? Aqui, meus queridos, como eu estou falando de cisterna, eu falo para vocês também de uma publicação da Embrapa que tem os critérios para o dimensionamento dessa cisterna. Então, assim, existem vários modelos, várias fórmulas, várias maneiras da gente calcular essa cisterna, né? Esta publicação da Embrapa, ela é bastante interessante, ela é voltada à nossa área, né? Então, ela tem toda uma discussão que é própria da Embrapa, né? E que é muito adequada à nossa realidade, né? Então, a gente começa por calcular o volume necessário dessa cisterna. Então, o volume da cisterna, ele vai ser igual ao volume da demanda de água diária. Então, esse volume de demanda a gente vai resgatar na propriedade, né? Então, são os diversos pontos de uso dessa água. Eu uso água para dessedentação dos meus animais, eu tenho atividades agrícolas que eu preciso, né? Ali coisas pequenas, né? Não estou falando de volumes assim, vamos dizer, eu vou usar para regar uma área, né? Não. São coisas, né, pontuais ali a casa da pessoa, alguns animais que ali vivem, alguns animais em galpões, por exemplo. Então, a gente teria como calcular essa demanda diária de água, né? E aí eu vou multiplicar pelo número de dias de armazenagem. Esse número de dias, gente, ele parece mágico, né? 15 dias, mas ele é baseado na nossa realidade, né? Então, assim, nesse interstício que a gente tem, né, de falta d'água, então, quando o sistema que a gente tem normalmente, né, a forma de fornecimento de água, ele é interrompido, por exemplo, por uma estiagem, ou porque eu faço o movimento dessa água de um córrego, ou eu tenho algum problema, então, 15 dias é um número de dias bastante razoável para nos atender, tá? E aí eu ainda adiciono a esse volume 10%, que seria a função dos processos de evaporação dessa água, tá? Então, o volume da cisterna será o produto do volume da demanda diária, pelo número de dias, normalmente 15, mais 10% desse volume, certo? Então, esse é o primeiro cálculozinho que peço que vocês anotem, que nós vamos deixar aqui para vocês. Anotem ali na aula de hoje, no caderno de construções. O próximo cálculo que a gente vai fazer é o cálculo da área do telhado, necessária para alimentar esse volume de cisterna que eu preciso construir. Então, essa área de telhado, né, a área de recolha dessa água, ela vai ser dada em metros quadrados e ela é função do volume que a gente tinha calculado na fórmula anterior, o volume da cisterna, dividido pela precipitação do período, tá? Então, eu tenho lá a precipitação que a gente tem nas tabelas, né? E esse valor vai ser multiplicado por um coeficiente de escoamento, e esse valor para nós é de 1,15. Então, olha, a área do telhado será o volume da cisterna calculado anteriormente, dividido pela precipitação no período, vezes o coeficiente de escoamento. Então, mais uma vez, eu peço que vocês anotem no caderno de construções esta pequena fórmula, tá? Porque a gente vai usar bastante esses dois cálculos nos nossos exercícios
na sequência, tá? Bom, depois disso, eu tenho que me ater ao quê? Como é que eu vou fazer a distribuição dessa água? Até agora eu estava falando das características do manancial, da onde eu vou coletar, de que forma eu vou resgatar essa água que eu preciso utilizar no meu empreendimento. Mas, após essa água ser resgatada, estar disponível, como é que eu vou fazer para distribuir, né, em todos os pontos que eu preciso utilizar, né? Primeira coisa, a gente tem que se preocupar com o tipo de caixa d'água para armazenamento dessa água, né? E de que ela pode ser feita, né? Eu posso ter um reservatório construído em concreto armado, em alvenaria, em fibra de vidro. Agora, existem algumas propriedades que ainda utilizam amianto. Mas eu digo para vocês o seguinte, né? O amianto, ele é um material bastante complicado, né, da gente usar para caixa d'água, né, então, inclusive, ele está em desuso, né, existem alguns estudos que mostram que não seria adequado que essa caixa d'água para contenção da água fosse com este material. Então, vocês se atenham, né, os reservatórios de fibra, os reservatórios de alvenaria ou os reservatórios de concreto armado, né, esses seriam os melhores, tá? E como é que a gente dimensiona o tamanho dessa caixa? Então, a gente tem, nessa capacidade, a gente tem que adicionar uma folga, né? Então, assim, essa capacidade, ela é função desse consumo, dessa demanda máxima que a gente já tinha falado anteriormente, né? E a gente sempre adiciona uma folga em torno de 10%, 5 a 10%, tá? Devido às perdas que a gente tem, devido ao processo de evaporação, né? Então, a gente tem sempre que pensar que a contenção desse volume, esse volume é em função da demanda, mais uma pequena folga, exatamente prevendo alguns problemas, tá? E aí a Prof oferece para vocês alguns valores médios de consumo de água para os diferentes atores que nós estamos acostumados a ver, né? Então, assim, o homem, normalmente, quando a gente pensa em consumo médio de água, a gente vai pensar em 150 litros por pessoa dia, né? Se eu vou pensar em vacas leiteiras, eu vou pensar em torno de 120 litros por cabeça dia, tá? Isso é para dessedentação e para as atividades normais que utilizam água, tá? Cavalos e terneiros, 50 litros por cabeça dia, os finos e carneiros, em torno de 15 litros por cabeça dia, as galinhas, né, as aves, eu penso sempre em grupos de 100 aves e o consumo médio seria de 10 litros para esse grupo, né? Os perus também da mesma forma, para grupos de 100 aves, em torno de 30 litros por dia, tá? Então, uma ideia para vocês. Outras atividades, nós vamos ter que, né, procurar, então, aqui eu tenho algumas ideias de consumo médio, mas aí eu tenho outras situações que nós teríamos que ver especificamente, caso a caso, qual seria o consumo, né? Então, assim, se eu tenho uma atividade que utiliza água, por exemplo, vamos pensar no pessoal da florestal, né? A instalação que demande água, né? E no que eu vou usar essa água, tá? Então, por exemplo, eu tenho um sistema de produção, eu tenho uma unidade de processamento, né? Então, eu preciso de água somente para as pessoas, ou eu preciso de água para equipamentos, ou eu preciso de água de limpeza, como é que é isso, né? Eu preciso entender qual é a rotina para tentar dimensionar essa demanda, para então definir a capacidade desse depósito com essa folga, e aí estabelecer os nossos critérios, certo? Aí eu falei para vocês, comecei a comentar sobre os materiais, e aí eu falei, né, o concreto armado, a fibra de vidro e o cimento amianto que está em desuso, né? Bom, eu vou ter sempre, né, a captação para um reservatório, né, maior a propriedade, né? E aí, deste reservatório maior, eu tenho derivações para os pontos de consumo. Então, por exemplo, eu tenho lá na propriedade, né? Eu tenho a casa da pessoa, né? Da família. Eu tenho um galpão, por exemplo, de aves. Eu tenho um local onde eu tenho, vamos dizer, uma pequena unidade industrial, né? Uma unidade industrial rural. Então, eu tenho, nestas unidades que vão usar essa água, eu tenho normalmente um depósito secundário, né? Que é colocado geralmente acima do fogo ou assentado sobre vigotas, né, que são colocadas, apoiadas nas vigas, né, da nossa tesoura.
Esses reservatórios, então, eles normalmente devem ter um sistema de regulagem de nível feito por meio de boia, né? E é recomendado que a gente tenha ainda um dispositivo de emergência, que a gente chama de ladrão, que possibilite a limpeza, a eliminação do excesso de água e possibilite a limpeza, a saída da água de limpeza, e normalmente esse ladrão é colocado na parte do fundo da caixa, tá? Então, esses são critérios que a gente tem que observar quando a gente vai pensar nesse depósito. Lembrando sempre, né, que essa limpeza de caixa d'água, ela deve ser feita pelo menos a cada 6 meses. Então, por isso, é importante que a gente se atenha a esse dispositivo que faz essa eliminação dessa água de limpeza, né, para facilitar essa atividade que a gente desenvolve com uma periodicidade relativamente grande, tá? Eu acho que vocês viram, né, que normalmente a gente faz isso lá no campus, né? A cada 6 meses a gente fecha tudo, limpa todas as caixas, né, e faz essa higienização, né, para garantir sempre essa questão né, de qualidade de água para o nosso consumo, né? Então, isso é feito regularmente. E nas nossas casas também, viu, gente? Precisa fazer. Já dentro da edificação, então, do nosso reservatório que fica na instalação para os pontos de consumo, então, por exemplo, eu tenho o banheiro, eu tenho o vaso sanitário, eu tenho a pia, eu tenho o chuveiro, na cozinha eu tenho a pia, no tanque eu tenho a torneira do tanque, fora da casa eu tenho, de repente, torneiras, né, acessórias que ficam ao longo da minha construção, né, aquelas torneiras de jardim que eles chamam. Então, assim, a forma que eu tenho de retirada da água da caixa d'água, né, e a forma com que essa tubulação sai, né, dessa caixa d'água e tem acesso a esses pontos de consumo, existem formas, existem sistemas que a gente faz essa retirada, né. Então, assim, por exemplo, o sistema sangramento é o sistema onde eu tenho uma perfuração na caixa e apenas uma conexão é atendida por essa tubulação. Então, isso é muito comum ainda, né? Aqui, por exemplo, na minha casa, os vasos sanitários, eles não têm aquela caixa acoplada no vaso, né? Eu tenho aquelas válvulas hidra, que eles chamam, né? Aquelas válvulas de parede, então, a retirada é única ali, né? Então, quando a gente coloca a mão na descarga, o volume é bastante grande e o ponto é em separado. Agora, outros aparelhos podem ser feitos por derivação, então, assim, o sistema de pendentes. Então, o chuveiro e pia podem estar conectados nesse sistema de pendente, né? Então, eu tenho um ponto saindo da caixa e nessa tubulação eu tenho duas saídas, por exemplo, que atenderiam a pia do banheiro e o chuveiro, tá? E aí eu tenho também a possibilidade de um sistema misto, né? Onde eu tenho na mesma situação, né? O sangramento direto e uma outra derivação onde eu tenho outros pontos pendentes, né? Outros pontos atendidos, certo? Então, existe essa possibilidade também. Aí eu tenho um esquema do lado aqui que vocês veem, né? O esquema de registros, as saídas, né? Individualizadas para fora, né? Para aquelas torneiras de jardim que eu falei para vocês, o sistema que alimenta o banheiro, o sistema que alimenta a cozinha. Então, são vários pontos de retirada, tá? Aqui eu ainda tenho para vocês os materiais que normalmente a gente utiliza para essa canalização. Antigamente, gente, nós usávamos muito ferro galvanizado. Então, assim, construções mais antigas, eu digo para vocês da minha casa lá em São Paulo, né? Então, assim, a minha casa, a água, o sistema todo, o sistema hidráulico, né, a rede hidráulica da minha casa é toda feita ainda de ferro, né? Então, assim, problema, sim, se deixa muito tempo parado, enferruja, quando você abre a torneira, sai aquela água amarelada, né? Então, é galvanizado, mas tem incrustação, então é uma coisa bastante complicada. E tem gosto, a água, né? Então, o melhor mesmo é o plástico, né? É o plástico PVC, e esse aqui que vocês estão vendo é o padrão para água no sistema hidráulico, tá? E porque a tubulação para esgoto, o padrão é aquela tubulação branquinha, tá? E para irrigação é a tubulação azul, né? Eu acho que vocês já viram isso, tá? E daí tem as variantes, né, para esse sistema aqui, por exemplo, eu estou falando de água fria,
né, mas também temos a possibilidade de ter a tubulação, né, para água, mais pensando em água quente, certo? Então, aqui eu estou falando tudo com água fria, tá? Uma outra questão que a gente tem é com relação à posição e à alimentação dos aparelhos. Então, assim, qual é a seção do cano que vai alimentar cada aparelho que nós temos dentro, né, da casa ou dentro do nosso empreendimento? Então, por exemplo, se eu tenho um vaso sanitário e ele tem válvula, ele não tem a caixa de armazenamento, ele tem só a válvula de descarga, que eles chamam de válvula hidra, minimamente eu preciso de um cano de 40 milímetros para alimentar esse vaso, tá? Então, 40 milímetros são 4 centímetros, tá? Um vaso sanitário com caixa de descarga, o cano já é de uma bitola menor, 15 milímetros, seria a exigência. Os lavatórios, o 15 milímetros, o chuveiro, 15 ou até 20 milímetros, a pia da cozinha da mesma forma, 15 a 20 milímetros, o tanque de roupa, 15 milímetros, um filtro, esses filtros de parede também, canos de 15 milímetros, a nossa torneira de jardim, que é aquele ramal que eu tenho fora da casa, né, pode ser de 15 milímetros, e outros pontos que eu precise, né, eu posso usar, inclusive, de uma bitola maior, né, de 20 milímetros. Então, lembrando aqui, ó, o de maior bitola sempre será esse vaso sanitário aqui sem válvula. Os demais variam entre 15 e 20 milímetros, tá? E aí eu tenho ainda a posição e a alimentação dos aparelhos. Então, qual seria a altura de saída da tubulação da água para a alimentação desse aparelho? Então, assim, essa referência de altura tem sempre como base o piso acabado, tá? Então, ó, o vaso sanitário, a tubulação, ela conecta no vaso, a tubulação de alimentação do vaso, né? A 30 centímetros do piso. Para um lavatório, né, esses lavatórios que a gente tem no banheiro, 60 centímetros. O chuveiro, 2,10 até 2,30. A pia da cozinha, 1,20 m. O tanque de roupas da área de serviço, 1,20 m. Um filtro de parede, ele pode sair a 1,80 m. A torneira de jardim, a 0,75 m. Para a caixa de descarga, quando eu tenho aquela caixa aérea, né, eu posso sair com ela a 2,20, né, e os registros, aqueles registros do chuveiro, né, a 1,30 m do piso, tá, sempre com o piso acabado. Queridos, assim, olha, essas medidas que a Prof dá, essas dimensões de tubulação, elas são estabelecidas por norma, tá, mas assim, de novo, como são normas, como são tabelas, como são coisas que ficam à disposição para o nosso uso, assim, para nossa, né, para nossa uso diário, para nossa conferência, né? Então, esses valores a Prof não pede para vocês, me diga qual é a altura de saída da tubulação para o vaso sanitário, né? Então, esse tipo de pergunta, novamente, eu comento com vocês que eu não peço, tá? Isso aqui são dados que vocês usam para pesquisa, para necessidade diária. E aí fica de memória para vocês, né, esse resgate. Então, basicamente isso. E com relação à parte do sistema hidráulico, a Prof tem essa parte para vocês. Quero saber se vocês têm dúvida. Alguma dúvida com relação ao texto, gente? Com relação aos comentários? Viu, prof? Oi, querido, fale. Para fazer um reservatório de água, por exemplo, numa medida extrema que a gente está enfrentando aqui no Oeste, eu posso comprar a caixa de água mesmo, e estar inteirando ela se for por uma medida extrema? Sim, aí assim, olha, pode, né? Numa situação extrema, pode, né? O negócio, André, é que assim, ó, já faz algum tempo que a gente sabe que isso está acontecendo, né? Então, assim, que esses períodos de estiagem estão ficando cada vez mais frequentes, né? E cada vez maiores o intervalo, né? Eu acho que você tem percebido isso. Eu me lembro ainda no tempo que eu trabalhava na Sadia, olha, eu já estou há praticamente 20 anos na universidade, então, quer dizer, olhe qual é o tempo que isso já vinha acontecendo, né? E quando eu entrei lá na Sadia, em em 1992, a gente já começou a perceber essa questão desses momentos de estiagem, né? E a gente pode, sim,
Então, assim, naquela época, eu já comentava com os meninos, né, com os técnicos, da necessidade. Em alguns locais, a gente tinha dificuldade de conseguir água, né? Nas propriedades também, em alguns locais, a gente tinha dificuldade, principalmente nesses poços freáticos, né? Propriedades que a gente não tinha rio, não tinha, né? E aí, o poço artesiano, às vezes, às vezes não, é uma estrutura de um valor relativamente caro, né? Então, assim, o que eu comentava com eles é a possibilidade da gente armazenar água em cisterna, né? Então, e nas nossas próprias granjas, eu dizia, olha, meninos, com todo esse telhado, é um absurdo a gente não ter calha e não armazenar essa água em cisterna, né? Então, assim, a gente teria que começar por casa. Mas pode sim, André, pode pensar numa situação de armazenagem, assim, emergencial em caixa, né? O ideal seria se você conseguisse criar um sistema, né, que já previsse esse tipo de coisa, porque ele está cada vez mais frequente. Não é isso, querido? Com certeza. E o incrível você vê, você falou em chiqueirões com esse sistema instalado, mas o que você vê hoje na atualidade, talvez os projetos novos que estão saindo já saiam com essa estrutura, mas tem muita estrutura em volta que não tem. Exatamente. E um galpão de 15 metros de largura por 100 de comprimento, será que recolhe um pouco de água aí? Meu Deus do céu, a gente vai fazer exercício sobre isso e vocês vão ter noção do quanto a gente consegue armazenar de água numa estrutura igual a essa. Eu faço um exercício prático com vocês e faço o contrário, eu faço a previsão quando você não tem a estrutura e depois de uma situação instalada, como você fala, né, do galpão pronto, será que armazena? Então, assim, essa era uma pergunta que os produtores, né, o pessoal integrado, perguntava, mas será que isso aqui vale a pena? Eles perguntavam assim para mim, né? Esse telhado aqui nem é tão grande, e aí vai armazenar, quanto que armazena de água aqui? Aí eu sentava e dizia, olha, vamos pegar aqui qual é a chuva, né, da região, qual é a situação, olha, vamos identificar qual é o período que você tem de seca, né? Então a gente conversava muito por aí e a gente provava por A mais B que aí eles falavam para mim que vale a pena, e eles diziam, mas calha é caro. Eu dizia, olha, se o senhor for pensar no sistema, né, de calhas convencional que a gente tem, pode até ser que seja caro, né? Mas o senhor sabe que a gente pode usar o tubo de PVC, cortá-lo na metade? Mas é caro ainda. Eu dizia assim, olha, na pior das hipóteses, o senhor não tem bambu na propriedade? O senhor não tem um vizinho que tem bambu? Então, assim, olha, a gente corta o bambu no meio, né, numa situação extrema, e você tira os nós, né, você transforma ele num tubo, né, e aí a gente consegue cortar ele na metade, e aí você consegue usar isso como calha, né, então, não há, se você tiver boa vontade, eu digo assim, né, não há limite, né, então você vai achar uma saída, tá? E aí, assim, e muitas vezes eu tive que sentar e dizer, olha, não, vem cá, vamos conversar bem sério aqui e mostrar, né, olha, a gente calculando aqui, identificando as potenciais e indo atrás de valores, e a gente fazia, né, o cálculo, olha, o que você vai precisar, como é que vai ser desse material, desse, então, e também convenci os técnicos, viu, porque às vezes o produtor, ele é resistente, e a gente precisa convencer os meninos, né, que trabalham na ponta, né, os técnicos que atendem, porque eles também precisam ser convencidos, André, por mais incrível que pareça, às vezes eles também não estão convencidos disso, né, então a gente fazia muito isso, mas é importante, querido, faça assim, uma situação emergencial, a gente pode fazer isso sim, mas de novo, eu atento para que a gente preveja isso, né, e o pessoal que não tem, assim, uma vivência rural, né, que esteja alerta a essas situações, porque provavelmente mais para frente vocês terão esse contato, terão essa possibilidade, e é importante que a gente esteja atento, né? E nós, como futuros profissionais, tem em mente levar essa possibilidade.
porque eu tenho um caso aqui de um vizinho meu que ele trabalha com a produção leiteira no freestyle e com granjas de suínos. E eles fizeram um poço artesiano recente agora para essa demanda e não chega. Não. A vazão dele é enorme e a hora que apertou mesmo, estão tendo que puxar água do rio, de rios diariamente, de todo um processo de tratamento para dar conta. Exatamente. Isso é uma outra complicação, viu, André? Assim, olha, existem opções para tratamento de água, mas o fundamental, lembra que eu falei, na escolha do manancial, a primeira coisa que a gente faz, bom, tem água, ótimo, né? Quanto é que eu vou poder tirar de água desse rio? Também tem isso, né? Porque a gente não pode tirar uma quantidade que possa, isso tudo é legislação, né? Que possa causar danos para os que vêm a seguir, né? Então, você tem que deixar uma vazão de rio para frente também, né? Então, isso tudo é calculado, né? E aí, assim, outra coisa também que as pessoas... mas então eu vou barrar o rio e vou fazer uma barragem para mim. Não pode, né? Imagine, como é que você vai barrar um rio que passa na tua propriedade? Mas é só um córrego. Eu ouvia muito disso. Eu dizia, sim, mas é um córrego que não é uma propriedade sua, né? É da comunidade, ele passa em várias propriedades, né? Então, isso eu já vi bastante. E essa coisa do tratamento, André, ele vai ter de ser adequado à necessidade pelo tipo de água que você tiver também. Então, assim, dependendo do que você achar nessa água, o tratamento pode ser simples, trivial, né? Mas, às vezes, você precisa ter um tratamento um pouco mais elaborado. Eu tenho esse material também para tratamento de água, se vocês quiserem, a prof pode colocar, não nas aulas, mas eu coloco naqueles materiais complementares, toda essa parte de mencionamento de tratamento para a área rural. De novo, tratamento simplificado, né? Feito com decantação, feito com tanque de areia, né? E depois coloração, coisa simples. Mas também temos possibilidades de desenvolver projetos mais complexos, né? Mediante a necessidade que nós temos. Olha, a água tem isso, isso, isso. Como é que faz para tirar? Né? Como é que faz para adequar essa água às demandas de potabilidade que a gente precisa? Isso também é importante que a gente tenha em mente. Com certeza. Isso é muito sério. Eu acho que vocês devem ter visto alguma coisa com o Prof. Johnny sobre isso, não viram? Sim, sobre análise e determinação da demanda de oxigênio. A demanda bioquímica, né? Vocês fizeram, né, com ele uma análise, aprenderam, pelo menos, a fazer análise química, né, da água, né, para averiguar aqueles itens que eu falei para vocês, né? Acho que sim. Sim. Mas eu acho que tratamento vocês não viram com ele. Não, que eu me recordo. Acho que não. Mas então eu vou deixar para vocês, tá? Um sistema tranquilo de tratamento para você, como memória da disciplina. E aí, assim, eu tenho uma disciplina chamada Saneamento Ambiental que eu oferecia como optativa que fala exatamente sobre essas formas de tratamento. Na verdade, era uma extensão do que vocês viam com o Prof. Johnny, né? Ele vê sempre as análises, ele vê do ponto de vista de análises, né? De critérios. E aí a minha disciplina era no sentido dele, bom, com esse resultado faz o quê? Trata como? Né? Então, a gente mencionava biodigestor, esse sistema de tratamento de água, a gente via a questão das lagoas, tem várias coisas que a gente vê nessa disciplina, né? Eu não ofereci mais porque realmente ela funcionou bem enquanto ela foi obrigatória. Depois, com optativa, eu não tive mais procura, porque é uma disciplina que envolve muito cálculo, sabe? Então, aí o pessoal não gostava muito da história, e aí eu disse, bom, então tá, né? Mas eu posso sim, se vocês desejarem, eu posso colocar como material complementar para vocês, né? E se vocês tiverem dúvida de alguma coisa, vocês me perguntem, tá bom? Ok. Combinado? Então tá, então eu vou colocar ali para vocês, junto com alguns outros materiais que eu também já estou em mente colocar, aí eu coloco lá, tá? Queridos, alguma outra dúvida?
As meninas estão tão quietinhas hoje. Tranquilo? Vamos falar das instalações sanitárias, então? Vou pegar aqui para vocês, ó. Uma coisa complementa a outra, né? Vamos lá. Então, das instalações sanitárias, vocês digam para mim se ela já estiver aparecendo para vocês. Já está? Sim. Beleza. Então, vamos lá. Bom, as instalações sanitárias, elas são... quando você pensa em instalação hidráulica, você pensa na água limpa e depois você pensa que você vai ter uma água, né, um resíduo de utilização dessa água que entrou na sua propriedade, né, na sua casa, no seu empreendimento, né? Então, você vai ter resíduo. Então, uma coisa está atrelada à outra, né? E aí, uma coisa que eu não comentei com vocês, mas, por exemplo, a instalação hidráulica, ela é feita, ela é baseada naquele projeto arquitetônico que a gente fez lá em desenho técnico, lembram daquilo? E vocês lembram também que a prof falou para vocês, olha, quando a gente for fazer um corte na planta baixa, então eu mostrei ainda na casa, né, olha, por que a prof fez esse corte aqui, passando pelo banheiro, por que a gente fez esse outro corte aqui, passando pela cozinha, né? Então, por que disso? Porque eu vou ter na planta baixa a localização desses locais onde eu vou estar utilizando, eu vou ter os pontos de consumo de água, e eu tendo os cortes, eu posso aproveitá-los para fazer depois esse projeto de instalação hidráulica, tá? E, de igual monta, as instalações sanitárias também vão fazer uso desses mesmos projetos. Então, tanto a instalação hidráulica como a instalação sanitária, eles originam projetos acessórios, projetos, né, assim como o arquitetônico, um projeto hidráulico, um projeto sanitário também é necessário, e aí eles se baseiam sempre no projeto arquitetônico, né, na distribuição que eu tenho lá, que eu defini lá no primeiro projeto, eles vão saindo todos a partir desse projeto inicial, tá? Então, aqui, das instalações sanitárias, então, tudo tem um objetivo de ser construído, né? Por que a gente tem uma rede de esgoto? Por que a gente faz isso, né? Então, essa rede de esgoto, ela é destinada prioritariamente a quê? Ao recolhimento e ao afastamento, principalmente dos dejetos humanos e das águas servidas. Então, assim, ela vai recolher, vai retirar ali e vai levar essa água servida, esse dejeto produzido, para ser tratado numa unidade de tratamento, tá? Então, assim, como eu falei para vocês, o projeto vai se basear na planta baixa de arquitetura e nos cortes, né? Então, eu vou ter uma planta geral da instalação, um esquema vertical nos cortes e desenhos de detalhes que se façam necessários. Bom, aí eu tenho aqui para vocês um pequeno esquema, né? Então, o que eu tenho de tubulação azulzinha são as entradas de água limpa, eu tenho vermelhinho a água quente, tá? E aí o que eu tenho em amarelinho são as saídas, tá? E aí, assim, aqui eu tô falando de uma cozinha e é importante que a gente pense num sistema de tratamento, né? O primeiro compartimento que a gente tem é o que a gente chama de caixa de gordura, né? Então, assim, essa caixa de gordura, ela tá geralmente próximo dessa tubulação, conectada, né, nessa rede da cozinha, e ela é exatamente dimensionada e colocada nessa posição para o resgate da gordura mesmo, que você acaba disponibilizando através da pia, né? Quando você lava uma panela, você faz uma atividade, gera gordura e essa gordura precisa ser retirada a partir dessa caixa de gordura. Então, não é interessante que essa gordura tenha acesso ao tanque séptico ou à fossa séptica. Por quê? Porque esse material pode ter um tratamento como material, né? Material sólido, eu posso compostar esse material, eu posso tratar de outra forma, e se eu deixar ele ter acesso à fossa séptica ou ao tanque séptico, eu vou dificultar a atividade das minhas bactérias lá, que vão se desenvolver, né, num meio anaeróbio, e que são adequadas, né, àquele resíduo do banheiro, aquele resíduo, né, que eu tenho
exceto essa gordura, né? E aí essa gordura, ela vai impactar de forma negativa ali aquele tratamento. O que eu quero dizer é que eu precisaria de mais tempo para digestão desse material gorduroso, né? E aí, assim, o tanque séptico não é dimensionado para isso. Então, o resgate desse material gordura nessa caixa de gordura, ele é essencial ao bom funcionamento do sistema de tratamento, tá? Então, e como é que a gente faz isso, né? A caixa de gordura é uma caixinha normal, né? Pode ser em alvenaria, também temos modelos prontos para comprar, vocês vão ver. E aí, como é que a gente faz essa limpeza? A gente abre e resgata esse material mesmo, ele é um material sólido, né? E aí a gente dá a derivação adequada ou o tratamento adequado. Então, eu posso compostar, eu posso misturar com outro material, né? Mas na água eu não devo dispor, tá? De novo, porque não é o sistema de tanque séptico, consumidor, o tanque séptico em rede pública, ele não é dimensionado para isso, tá? Então, essa é uma coisa bastante importante, tá? Agora, resíduo do banheiro precisa baixar em caixa de gordura? Não. Então, ele é uma rede à parte que vai ter acesso direto ao tanque séptico. Só o resíduo ali da cozinha é que deve passar pela caixa de gordura, tá? Então, isso aqui é bem importante que a gente fale. Aqui, então, eu tenho a planta baixa, tá? O esqueminha da planta baixa do banheiro. Esse banheiro não tem chuveiro, não tem box, né? E aqui eu tenho os aparelhos colocados, tá? Então, eu tenho a pia do banheiro, né? Aí eu tenho a tubulação de resgate dessa água servida. Eu tenho a conexão com um ralo sifonado, um ralo de piso sifonado. Por que sifonado? Para evitar que o cheiro, essa rede tem cheiro, então que esse cheiro tenha acesso, né, ao ambiente, certo? Então, por isso ele é um ralo sifonado. É aquele ralo que fica com água, né? Semelhante ao vaso sanitário. O vaso sanitário é uma estrutura sifonada, né? Então, tanto que a gente percebe, quando a gente dá descarga, o conteúdo se vai e a água limpa que entra novamente, ela fica, né? A partir do momento que você para de acionar a descarga, você percebe que fica uma quantidadezinha de água contínua ali na estrutura. Então, é exatamente nessa mesma lógica, né? Na lógica do sifão, aquele armazenamento de água é para conter o cheiro que essa rede pode emanar para o ambiente, tá? E aí vocês vejam aqui, ó, eu tenho a tubulação que sai da pia, eu tenho o ralo, eu tenho a tubulação aqui, tem todas essas tubulações, elas sempre são de bitola menor, né, e elas caem num ramal maior, né, que está conectado ao vaso sanitário. Então aqui a bitola precisa necessariamente ser maior, né, pelo tipo de rejeito que a gente tem, e aí eu tenho o tronco mestre aqui, que vai levar esses resíduos lá para o nosso tanque séptico, certo? E existem sistemas que prevêem uma derivação dessa água, né? Então, assim, eu posso reutilizar essa água que a gente chama de água cinza, né? Água de pia, água de chuveiro, eu posso derivar em separado, resgatar essa água numa caixa e reutilizar em atividades de menor exigência em termos de qualidade de água. O vaso não, tá? O vaso sempre terá que ser direcionado ao tanque séptico, tá? Igualmente a cozinha, né? Então, assim, o tanque, de repente, eu posso fazer essa derivação aqui, da mesma forma que eu estou fazendo desses outros, né? Da pia, do chuveiro, né? Mas a cozinha, normalmente, a gente faz, assim como o vaso sanitário, né? A gente faz a disposição, né? Aqui do vaso direto para o tanque séptico e da cozinha passando pela caixa de gordura e aí caindo no ramal principal e tendo acesso ao tanque séptico, certo? Então, essa é a lógica do sistema. Bom, o que mais que nós temos aqui? Eu tenho de como essa rede é composta. Então, os ramais normalmente são de 50 milímetros, aqueles ramais de bitola menor, até 150 milímetros, né? Que normalmente é o vaso sanitário. O tronco, normalmente, ele tem em torno de, esse tronco mestre, que recebe todas as outras derivações, né, normalmente ele é de 200 milímetros, 20 centímetros, e é ele que vai fazer a ligação com o sistema de fossa séptica, tanque séptico, ou com a rede pública que faz o tratamento de esgoto, né, ou ainda com o consumidor, certo? Então, eu posso ter na minha propriedade a fossa séptica,
depois dela, a comunicação com o sistema da rede pública de tratamento, ou se eu não tenho a rede pública que faz esse tratamento, eu posso ter um sistema de fossa séptica e sumidouro, ou fossa séptica e uma infinidade de outras possibilidades para derivar essa água que já passou pelo tanque séptico, tá? Então, a gente vai ver isso mais tarde um pouquinho. Essa rede, ela não pode estar em nível, né? Ela tem uma pequena declividade, e ela não deve ser menor que 2%. Mas ela também não pode ser tão inclinada, de, vou fazer com 10%. Este excesso de declividade vai fazer com que o material sólido que essa rede tem, né, ele se dissocie da parte líquida, né, e esse material sólido venha a comprometer, a entupir essa tubulação. Então, por isso que eu preciso da declividade para propiciar o encaminhamento do resíduo, mas o excesso será danoso, porque eu tenho dificuldade depois pela segmentação, né, pela característica do próprio material que faz parte desse rejeito, né. O assentamento dessa rede, a gente sempre comenta que deve ser sobre uma base sólida, um solo bastante compactado, e se houver necessidade, inclusive, uma camadinha de concreto, esse traço que eu estou colocando para vocês, ultra 3/6, pode ser uma camadinha espessa, até 10 centímetros de espessura, né? Mas assim, por que eu estou tentando sobre isso, né? Quando a gente faz essa rede, ela precisa ficar ali imóvel, né? Ela precisa ser... ela não pode ter, por exemplo, você coloca o solo cede, você compacta, essa rede rompe, né? Então, rede de esgoto que rompe é uma complicação na vida da gente. Então, por isso que eu escrevo aqui, olha, essa rede é uma rede difícil de ser executada, porque ela não admite defeitos. Então, o vazamento de uma rede de esgoto, ela causa um problemão para a gente, né? O resgate, o conserto dessa rede, ela é bem complicada, né? Então, eu já tive momentos assisti momentos de rompimento de rede de esgoto, né, na minha casa, inclusive, e aí, assim, a trabalheira que deu foi enorme, né, tivemos que quebrar o piso, trocar a rede, retirar todo o solo contaminado por todo o dejeto, né, então, retirar tudo, colocar solo novo, fazer toda a rede nova. Então, assim, foi bastante complicado. Então, por isso que eu sempre atento para esses cuidados, né? Uma base sólida é importante para evitar que haja o deslocamento da rede e, provavelmente, o rompimento da rede e a contaminação daquele espaço que vai gerar um transtorno muito grande para a gente, para a recuperação. Bom, eu tenho materiais que são utilizados para essa canalização dessa rede de esgoto. Então, antigamente, era muito comum a gente usar as manilhas de barro vidrado, né? Então, aqueles materiais que eu mostrei lá no comecinho da disciplina, elas são de barro cozido, e aí elas são vidradas, né, interna e externamente, dentro dos fornos, né? O tipo ponta e bolsa, né, então ela tem uma parte mais afinada, e uma das extremidades ela é mais robusta, né, tem uma bolsinha, para propiciar o quê? A conexão das peças, tá? Normalmente eu tenho um comprimento total de 60 centímetros, e um comprimento útil de 50 centímetros, que é essa parte mais afinada. A bolsinha geralmente tem em torno de 10 centímetros, né, de comprimento. E o diâmetro variável, né, de 50 milímetros até 400 milímetros, de 5 centímetros até 40 centímetros, tá? A união dessas manilhas, normalmente se recomenda a utilização de argamassa de cimento e areia, normalmente areia fina, traço 1/2, 1/3, tá? Um outro material também que era utilizado eram os tubos de ferro fundido, tá? Eles são resistentes à ferrugem, são rígidos, isso é uma desvantagem, né? Eles não podem ser dobrados, não podem ser adaptados. Eles também têm o tipo ponta e bolsa, o comprimento variável dessas barras de 2 a 4 metros, um diâmetro nominal de 50 a 150 milímetros, e aqui eu já tenho conexões, né, curvas de ponta, de bolsa, joelhos, T's, cruzetas, só que a união dessas peças é feito por um material com chumbo, né, uma liga de chumbo. Então, isso aqui também, assim como as manilhas de barro, está em desuso, praticamente a gente não recomenda mais a utilização, mas vocês podem se deparar com situações com esses materiais na vida real, tá? Então, o prof tem que comentar.
Os tubos de cimento amianto também foram muito utilizados no passado para as redes de esgoto. A vantagem é que eles são leves, são bastante resistentes, são praticamente impermeáveis, né? De fácil trabalho, o comprimento das barras variam de 1 a 4 metros, o diâmetro também de 50 a 30 milímetros, também tem um esquema de ponta e bolsa e vários tipos de conexão. Curvas, joelhos, tês, cruzetas, luvas, tampões, tubos de inspeção, então tem vários tipos de materiais feitos de cimento amianto, tá? Eu usei as tubulações de cimento amianto já em rede externa, né, de dejeto, né, rede de esgoto externa, né, mas o plástico é sempre muito melhor, né, então, assim, os tubos de PVC, aqueles tubos branquinhos, é de uso atual, né, e ainda são os materiais que a gente mais recomenda, né, então, eles têm os tipos de cano, né, eles têm ponta e bolsa, podem ser empregados interna e externamente nas construções, né, então, eu consigo fazer a colagem dessa tubulação entre um e outro, com cola própria, né? Eles podem ser encurvados e alargados com um pequeno aquecimento, mas aí atentem aqui, olha. Esse aquecimento, ele é interessante pontualmente, tá? Por quê? Porque quando você aquece o PVC, você muda, né? Ele é um plástico, então você muda, altera aquele ponto ali, aquele material naquele ponto que você aqueceu. Então, essa mudança que você provoca pelo aquecimento, de certa forma, ela enfraquece a parede desse material. Então, a gente pode fazer? Pode, mas com muito bom senso para evitar, de repente, um rompimento, tá? O comprimento útil é variável, as barras podem ter de 1 até 4 metros, o diâmetro também dessas barras de 15 até 100 milímetros, né? Tenho tubos mais de tubulação maior, né? 20 milímetros, a instalação, né? A gente recomenda quando eles vão ficar enterrados, que é o que é normal, a profundidade máxima de 80 centímetros, e aí, assim, instalados externamente à parede, então fixados sem deixar vão livre, né? O que eu quero dizer, assim, que você pode colocar instalado, né? Mas preso na parede. Não é legal que ele fique aéreo, né? Não é legal que ele trabalhe assim, por exemplo, você vai unir de um ponto ao outro e ele fique, né? Aéreo, não fixado à parede. Isso aí não é legal. Nós temos vários tipos de conexão, luvas, joelhos, tês, cruzetas, luvas de redução, uniões, tampões, flanges, curva, tudo, né? Então, a gente tem todo tipo de conexão e aí você vai poder fazer uso daquilo que você precisar para o seu projeto, tá? Aqui eu ainda apresento as tubulações, né? Aqui um tubo de 4 polegadas, né? O cap, que é a tampinha, a curva, que ela é mais longa, né? Do que o joelho é mais curtinho, as luvas simples, as reduções excêntricas, né, tá vendo? Os T's, então, vocês têm uma enormidade de conexões de tipos diferentes, né? Então, e de marcas também, viu, gente? Nós temos várias marcas no mercado, então atentem para isso também, tá? Então, da rede sanitária, eu ainda tenho algumas coisas sobre o tipo de, né, o diâmetro da tubulação indicada para cada aparelho, então, os diâmetros mínimos dos tubos. Para o vaso sanitário, no mínimo 100 milímetros, o ideal 150, né? O lavatório, né, que é a piazinha do banheiro, de 32 a 40 milímetros, a pia da cozinha de igual forma, o tanque também, um ralo pequenininho de 32 milímetros, um ralo maior de piso, né, 50 milímetros, os sifonados 75 milímetros e trechos horizontais de esgoto. Normalmente a gente usa uma bitola de 100 milímetros, né? Então, assim, se eu vou fazer um trecho, né, que vou enterrar ou eu vou fixar na parede, eu posso usar uma bitola de 100 milímetros, tá? Então, aqui eu tenho o ralinho sifonado, tá? Então, aqui uma peça que você pode comprar pronta, né? Aqui são os vários acessos ao ralo, aqui é a saída, né? Então, eu tenho essa estrutura que eu posso comprar pronta, tá? Aqui eu tenho um modelinho de caixa de gordura que eu posso comprar também, inclusive eu tenho essa estrutura que ela é colocada dentro, né, então ajuda muito na retirada do resíduo, né, porque a água verte e aqui eu fico com o conteúdo sólido fácil de ser retirado, né, então isso aqui é um outro modelinho também
que eu tenho, além da caixinha convencional feita em alvenaria também, tá? E seria isso, queridos. Dessa parte de instalação sanitária, eu tenho isso para comentar com vocês e eu quero saber se vocês têm dúvida. Alguma pergunta para fazer? Nenhuma pergunta? Tudo tranquilo? Então, queridos, eu vou mostrar agora para vocês, também está no material de vocês, uma normativa, porque lembra que eu falo para vocês, né? A Prof resgata muita coisa das normas, são todas normas da BNT, e disponibiliza para vocês de uma forma mais mastigada, né? Nas apresentações que eu faço em PowerPoint, né? Hoje, eu resolvi trazer uma normativa mesmo para mostrar para vocês, uma normativa da BNT, que é a normativa para a construção dos tanques sépticos, né? Então, em que se baseia, da onde que a gente tira aquelas informações que eu já mostrei em outros momentos de outros assuntos, mas agora eu mostro a normativa para vocês, especificamente a de tanque séptico, tá? Para a gente ter esse contato aqui, tá? Vou mostrar para vocês a normativa 7229, que é referente ao dimensionamento dos tanques sépticos, né? Da fossa séptica. Então, vamos mostrar aqui a nossa normativa. Vou compartilhar com vocês, para vocês darem uma olhadinha e a gente observar aqui. Deixa eu entrar. Está abrindo. Aqui. Vou compartilhar com vocês. Posso começar a comentar? Vocês já estão enxergando? Sim. Então tá. Diga, querido. Tá tudo certo? Sim. Tá. Então, olha o que eu falei para vocês, né? Tudo que a gente fala de construção, tudo a gente se baseia nas normas, né? Então, hoje eu trouxe para vocês a NBR 7229, que fala sobre o projeto, a construção e a operação de sistemas de tanques sépticos, né? Que são as fossas sépticas que a gente conhece, tá? Então, ela é uma normativa de 1993, tá? Nós temos disponível na universidade, para consulta na biblioteca, tá? E aí, ó, as palavras-chave dessa normativa, tanque séptico e fossa séptica, como eu falei, e é uma normativa de 15 páginas, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó? Toda normativa, ela é composta de um sumário que retrata o quê? O objetivo que tem essa normativa, né? Por que ela foi produzida, né? Ela justifica aqui. Ela tem toda uma parte de definições, né? Sobre os principais termos que a gente usa durante a apresentação da normativa. Eu tenho condições gerais e específicas, né? De indicação de uso né, daquilo que nós vamos desenvolver aqui nessa normativa. Tem toda a parte de inspeção e alguns anexos, que são figuras que ajudam na compreensão, né, e até na construção nesse caso, desse tanque séptico ou dessa fossa séptica, né? Então, assim, do objetivo dessa norma, né? Então, ela vai fixar condições exigíveis para o projeto, construção e operação de sistema de tanques sépticos, incluindo aqui o tratamento e a disposição de efluentes e também do lodo que fica sedimentado nesse tanque, tá? Qual é o objetivo? Preservar a saúde pública. Por que a gente faz esse tanque séptico, né? Preservar a saúde pública e ambiental, a higiene, o conforto e a segurança dos habitantes das áreas servidas por esse sistema. Então, esse é o objetivo maior, né, dessa construção, e essa norma foi desenvolvida para esse fim, né, para desenvolver esse sistema de tanque séptico, que vai falar sobre o tratamento, a disposição do efluente e do lodo que fica contido nesse tanque. Bom, toda norma, ela tem documentos que a complementam. Então, eu digo assim, que tem normas que a antecedem e normas que são desenvolvidas a partir dela, né? Então, as normas que antecedem, né? Então, eu tenho a NBR 5626,
que é da onde eu tirei aquelas informações para instalação hidráulica, né? Então, instalações prediais de água fria, todos os procedimentos para a construção dessa instalação. E eu tenho também a 8160, que fala sobre as instalações prediais de esgoto sanitário. Então, eu tirei algumas informações para colocar no material para vocês. E eu tenho também a NBR 13969, que fala também dos tanques sépticos, mas falam de unidades de tratamento complementar, né? E disposição final desses efluentes que são tratados aqui. Então, ela trata de projeto, construção e operação, por exemplo, de um sistema de gestor anaeróbio, ele fala de valas de infiltração, ele fala de outras construções que são apenas citadas nessa norma que a gente vai trabalhar, mas que nessa 13969 é tratada com detalhes, inclusive, para como é que a gente faz para calcular cada uma das coisas, tá? Então, nas definições, eu tenho vários termos, né? Então, eu falo o que é a decantação, o que é o processo, o que é o dejeto industrial, o que é um diâmetro nominal, o que é a taxa de acumulação de lodo, né? Então, eu tenho, o dejeto, ele chega, né, ele tem acesso ao tanque séptico, então, essa taxa de acumulação, ela está relacionada com o número de dias de acumulação desse lodo fresco, né, que tem acesso ao sistema a partir do volume geral, né, de dejeto que chega, né, então, ele gera um volume de lodo digerido e que vai ficar armazenado nesse tanque. Então, assim, o dejeto tem acesso ao tanque séptico, né, ele entra num processo ali dentro de digestão, pelas bactérias que eles desenvolvem, digestão anaeróbia, e aí o dejeto tratado, ele sai desse tanque, né, e aí esse lodo digerido, ele vai sendo acumulado nesse tanque séptico. Então, vocês lembram que eu falo para vocês, que eu já comentei com vocês que de tempos em tempos a gente tem que tirar esse lodo que fica acumulado. Então, assim, normalmente a gente tira esse lodo, a gente dimensiona o sistema para fazer essa retirada a cada 1 ano, a cada 2 anos, né? Então, aí significa que toda a extensão do tanque, ela ficou, né, repleta desse lodo digerido, então esse lodo precisa ser retirado, e ele tem uma forma de ser tratado. Então, normalmente a gente retira esse lodo através, né, do sistema de uma empresa idônea que faça essa retirada. Normalmente, esse lodo, ele é levado, por exemplo, para uma estação de tratamento de esgoto, ou, no caso aqui, a gente pode levar também para o aterro sanitário, tá? Eu tenho uma forma de tratar esse lodo lá. Então, o que não pode fazer é, por exemplo, a empresa vem, tira o seu lodo e despeja no rio, por exemplo, de forma alguma, tá? Ou vem aqui e vende esse lodo para colocar, por exemplo, como material orgânico para a horta. De jeito nenhum, gente, não pode. Então, existem normas para, né, aonde é que eu levo e como é que eu trato para isso, tá? A digestão, né, o que é? O processo de decomposição da matéria orgânica em substâncias progressivamente mais simples e estáveis, os dispositivos de descarga do lodo, os dispositivos de entrada, de saída, o efluente, que é a parcela líquida que sai da unidade de tratamento, o efluente do tanque séptico é aquele efluente ainda contaminado, que é originário do tanque séptico, tá? Então, o efluente simplesmente é aquele que sai da unidade de tratamento. Esse efluente do tanque séptico, ele é aquele efluente que sai e que precisa ainda ser tratado, tá? A espuma, olha, aqui um detalhe, é espuma, não é espuma, né? Escuma é o material graxa, os sólidos em mistura com gases que flutuam no líquido em tratamento, tá? Então, assim, é diferente, né? Espuma é aquela espuma do saponáceo, tá? A escuma é esse material graxa, né? Essa gordura que fica junto com os sólidos, misturado também com os gases, e que eles flutuam dentro do tanque. Se a gente abrir uma fossa séptica, a gente vai observar a presença dessas graxas, tá? A água residuária, que é o líquido que contém o resíduo da atividade humana, tá? O esgoto afluente, que é o esgoto de entrada no sistema do tanque séptico,
o esgoto sanitário, o filtro anaeróbio, os intervalos entre limpezas, o lodo desidratado, né, que vai ter um baixo teor de umidade, o lodo digerido, que é estabilizado e está no processo, gerado a partir do processo de gestão, lá no tanque séptico, o lodo fresco, que é o que vem, né, que tem acesso ao sistema e que ainda não é tratado, né, precisa ser tratado no tanque séptico. O período de detenção do esgoto, que é o tempo médio de permanência dessa parte líquida, né, que está no esgoto, que é tratado ali e que sai, né? Então, todo dia o que acontece? Entra uma quantidade de esgoto, que a gente definiu lá em projeto, e aí, ao final do sistema, uma alíquota de igual tamanho, de igual volume, sai desse sistema. Então, assim, não é que o que entra sai, o que entra é armazenado, é tratado, e o que já está tratado sai, né? Então, o período de gestão, que é o tempo necessário à estabilização da parcela orgânica, profundidade total e útil, processo de sedimentação, o sistema de esgotamento sanitário, o tanque séptico, o sumidouro ou poço absorvente, que é um poço seco, escavado normalmente no chão, em geral ele não é impermeabilizado e vai orientar o quê? A infiltração dessa água residuária no solo. Então, a gente pode usar esse sistema também acoplado ao tanque séptico, né? O tanque séptico que a gente vai aprender a dimensionar, ele é uma unidade cilíndrica ou prismática, retangular, né? Na forma de um retângulo, né? O fluxo de tratamento normalmente é horizontal, né? Então ele entra, é tratado ao longo dessa estrutura, né? E aí, durante esse processo, né, tem envolvido ali processos de sedimentação, né, do material mais pesado, flotação do que é mais leve, e de gestão da matéria orgânica que está presente ali naquele resíduo, tá? Os tanques sépticos podem ser feitos em câmara única, em câmara em série, né, mais de uma câmara. As valas de infiltração também são um tratamento desse resíduo que é o efluente do tanque séptico, que foi tratado no tanque, e que é bastante interessante. Eu tenho falado aqui, mas eu não tenho o dimensionamento. O dimensionamento eu tenho na outra normativa que eu vou deixar à disposição para vocês também. A vala de filtração, a vala de infiltração, tá? São coisas diferentes. O volume total e o volume útil, tá? O volume total, o útil é acrescido do volume correspondente ao espaço para a circulação dos gases, e o útil é só o necessário, né, para o funcionamento do tanque séptico. Então, eu não tenho contabilizado aí questão de espaço para gases, né, não tenho isso. O útil é só onde eu tenho o conteúdo do dejeto, tá? Bom, isso são os aspectos relativos aos itens, né, aos termos que eu uso na normativa, né, que são um pouco desconhecidos de nós, talvez, né? Aí eu tenho uma coisa que é bastante importante da gente saber, que são quais são as condições gerais de aplicação desse sistema composto por tanque séptico, né? Então, assim, eu vou usar prioritariamente para o tratamento do esgoto doméstico, tá? Posso usar para esgoto sanitário, né? Então, por exemplo, assim, ó, em casos plenamente justificados, tá? Então, assim, o esgoto doméstico é o esgoto da casa, né? O esgoto sanitário, acho que vocês viram que eu posso ter outros resíduos ali, ó. Eu tenho aqui, ó, o esgoto doméstico, o esgoto sanitário. Águas residuárias, composto de esgoto doméstico, despejos industriais, admissíveis a tratamento conjunto com esgoto doméstico e água de infiltração. Então, assim, é um sistema maior, né, que recebe mais resíduos que simplesmente o esgoto que a gente produz na casa da gente, tá? Então, esse sistema de tanque séptico, ele é principalmente, né, desenvolvido para tratar esse esgoto da nossa casa. Mas ele também pode, em casos justificados, tratar outros tipos de resíduos também. Mas atentem para uma coisa, ele não é um sistema que a gente vai usar, por exemplo, para tratar esgoto de criações. Por exemplo, eu não vou usar tanque séptico para tratar de jato suíno, por exemplo, certo? Isso não é possível. Existem outros sistemas que são mais adequados para esse tipo de tratamento, né?
os biodigestores, inclusive, né? Voltando aqui, né? O sistema, né, com esse tanque séptico, ele deve ser dimensionado e implantado de forma a receber a totalidade dos despejos, né? Com exceção dos despejos especificados. Então, assim, eu tenho outros despejos que eu falei para vocês, que se eu não justificar lá a entrada, eu não posso tratar aqui. Então, eu tenho que ter bem claro o que eu preciso tratar e a forma que eu vou tratar, tá? Então, aqui, uma outra coisa importante que a gente atenta, né? Indicação do sistema. Onde é que eu indico o uso desse sistema de tanque séptico? Então, numa área desprovida de rede pública coletora de esgoto, eu vou usar esse sistema, tá? Então, assim, aqui na nossa cidade, né, embora seja zona urbana, né, como eu ainda não tenho uma rede pública coletora do esgoto, né, e mesmo um sistema, né, de tratamento já em funcionamento, então eu ainda posso ter um sistema composto por tanque séptico, tá? Para tratamento do meu esgoto. Ele pode ser uma alternativa de tratamento também para áreas que tenham rede coletora. Então, eu posso manter, sim, o meu tanque séptico, a minha fossa séptica na minha casa, e somente mandar para essa rede coletora o resíduo tratado pelo meu tanque séptico. E também é justificado, é indicado o uso desse sistema para retenção prévia dos sólidos que são sedimentáveis, né? Então, quando da utilização da rede coletora com diâmetro e declividades muito reduzidos para transporte desse material mais grosseiro, desses sólidos que vão sedimentar, então você pode ter uma unidade de tanque séptico para reter esse material e mandar só a fração líquida para o tratamento na rede pública, tá? Agora, sempre o sistema, a restrição de uso, né? O sistema em funcionamento, ele deve preservar a qualidade das águas superficiais, então é por isso que a gente dimensiona. E também subterrâneas, mediante estrita observância de algumas restrições dessa norma. Então, assim, por exemplo, o que são essas estritas restrições? Questões ligadas à estanqueidade e distâncias. Então, assim, se você vai fazer o uso, né, você vai dimensionar um tanque séptico, você vai ter que pensar que é um sistema que tem que garantir que não vá infiltrar o resíduo tratado ali no local que você vai tratar, tá? Então, assim, é uma estrutura que garanta a estanqueidade, tá? E eu também tenho que estar atento a algumas distâncias que nós vamos tratar mais a seguir, tá? Distâncias de vizinho, distância de ponto de água limpa, de vários aspectos que eu tenho que observar. Bom, mas também, ainda sobre as restrições do sistema, esse sistema feito com tanque séptico, ele é vedado o uso, né? Eu não posso encaminhar para o sistema as águas pluviais, água de chuva, né? Então, algum tipo de despejo que seja capaz de interferir de forma negativa no processo de tratamento. Então, por exemplo, eu tenho na minha casa uma piscina, né? A água que eu vou tirar dessa piscina, né, que eu fiz algum procedimento e tal, que eu vou extravasar dessa piscina, de forma alguma ele pode ser encaminhado para o tanque séptico, tá? E assim como, por exemplo, quando eu vou fazer a lavação dos reservatórios de água, aquela água que eu faço da lavação e tal, da higienização, eu também não devo encaminhar para a fossa ou para o tanque séptico. Por quê? Vocês lembram que eu falei para vocês, né? Eu tenho um sistema que tem o desenvolvimento das bactérias que estão, né, devidamente alojadas dentro do tanque e que vão proceder à digestão do material que tem acesso a esse tanque, tá? Então, o que acontece? Quando eu aplico essa água, que é um volume muito grande, numa única vez, né, por exemplo, vai entrar água de chuva, ela varre todas essas bactérias, todo esse conteúdo que me é útil dentro do tanque séptico, e aí eu tenho que iniciar todo o processo do começo. A mesma coisa, por exemplo, a água de lavação lá do reservatório. Ela vai tudo, ela lava tudo, né? Ou a piscina lava tudo. Então, isso não é adequado. É um sistema que tem que funcionar quietinho, né? Com a vazão de acesso calculada no projeto. Nada de excessos, tá? Então, isso aí é uma questão muito importante que a gente tem que observar. É vedado esse encaminhamento ao tanque séptico das águas pluviais e desses volumes, né, estranhos, né, oriundos dessas atividades paralelas.
O projeto tem abrangência, né? Então, ele tem que ser projetado de maneira completa. O que eu quero dizer com isso? Não adianta eu ter só o tanque séptico, tá? Eu tenho que planejar o tanque séptico, mas eu sei que após a passagem do resíduo pelo tanque séptico, eu tenho um efluente que precisa ter continuidade de tratamento, e eu também tenho lodo, né, que vai sendo armazenado, apesar de digerido, ele é armazenado dentro desse tanque. Então, eu preciso, sim, pensar de forma abrangente, né? E aí, por isso que eu digo, olha, eu tenho essa 7229 e eu preciso da 13969, que é uma outra normativa, para conhecer as alternativas para tratamento dessas partes complementares ao sistema. Então, pensar no lodo e pensar no efluente que sai do tanque, tá? Então, eu tenho outras normativas que estão relacionadas a essas normativas que eu já falei para vocês, a 7626 e a 8160, que eu falo para vocês lá no comecinho, também devem ser observadas aqui, tá? Aí eu lembro vocês das condições específicas. Lembra que eu falei para vocês de distâncias mínimas que eu tenho que cuidar aqui para evitar a contaminação da água limpa? Sim. Então, assim, se eu tenho um sistema de tanques sépticos, eu tenho que colocá-lo respeitando algumas distâncias na horizontal mínimas em relação às construções. Então, por exemplo, eu preciso estar a pelo menos 1,5 m das construções, né, que eu vou atender com esse conjunto de tanques, os limites de terreno, os sumidouros, as valas de infiltração e os ramais prediais de água. Tá? Então, o acesso, lembra que eu mostrei para vocês, né? O tanque séptico, a patente que eu tinha mostrado lá naquela figurinha, ela fica a pelo menos, ó, eu até coloquei aqui, a pelo menos 15 metros dos corpos de água, de qualquer natureza. Então, assim, lembra que eu mostrei, né? O poço freático, 15 metros no horizontal. O ramal predial de água, se eu tiver, né, não só o poço freático, mas um ramal que venha desse poço freático, eu preciso estar a pelo menos 1,5 m desse tanque séptico, né, que é onde eu estou tratando o dejeto. 3 metros de árvores, de qualquer ponto de rede pública de abastecimento de água, ou também ali da minha propriedade. E aí, de novo, os 15 metros do poço freático raso e dos corpos de água de qualquer natureza, tá? Pelo menos 15 metros. Então, eu tenho, e são distâncias horizontais, queridos, tá? Então, isso é muito importante que a gente tenha em mente. 1,5, 3 e 15. O critério de escolha dos materiais que vão ser utilizados na execução desses tanques, né? Então, esse material, ele deve apresentar resistência mecânica, né, adequada às solicitações que eu vou submeter ali na construção, e a resistência ao ataque químico e as substâncias que estão presentes, né, dentro do efluente ou do afluente que entra para ser tratado no tanque, tá? E também do resíduo que vai ser gerado no processo de digestão. Então, isso é importante também. Aí, a gente tem algumas questões relativas à contribuição dos despejos, períodos de detenção, contribuição de lodo fresco, taxa de acumulação de total de lodo, que eu apresento para vocês em tabela aqui. Então, e, por fim, professora, que coisa, como é que a gente calcula mesmo o volume do tanque séptico? Tem aqui a fórmula. Anotem ali no caderno de construções. O volume do tanque séptico é igual a 1000, que é da fórmula, mais o N, que é o número de pessoas ou unidades de contribuição, né, que vão gerar esse dejeto, né, para a gente tratar. Aí vocês vão multiplicar e abrir parênteses. O valor de C, que é a contribuição de despejos em litros por pessoa dia ou em litros por unidade dia, que é tabelada, multiplicado por um valor T, que é o período de detenção em dias, que a gente vai ver também quanto é que varia aqui na tabela 2. Mais o K, que é a taxa de acumulação de lodo digerido em dias, e eu vou ver com vocês como é que a gente obtém esse valor, vezes a LF, que é a contribuição de lodo fresco, que também está tabelado e a gente vai olhar a seguir. Então, assim, olha, essa tabela 1,
ela tem a contribuição diária de esgoto, que é o valor de C na fórmula, e o lodo fresco, por tipo de prédio de ocupante. Então, assim, ó, eu divido sempre os prédios que são ocupados de forma permanente e os prédios que são ocupados de forma temporária. Quem são os ocupados permanentes? As residências, que são divididas em alto, médio e baixo padrão, os hotéis, excesso lavanderia e cozinha, que a gente separa, né? E um alojamento provisório. Por exemplo, tem lá um galpão que eu construo provisoriamente para moradia dos construtores de um determinado empreendimento. O que aconteceu ali no campus, né? O pessoal que construiu o CBS SG2 ficou morando ali. Então, é um alojamento provisório? Sim, mas é de ocupação permanente. E como é que a gente caracteriza essa ocupação permanente, né? Pelas atividades que são desenvolvidas ali. Então, assim, a pessoa come, dorme, a pessoa faz todas as atividades diárias, né? Então, assim, por exemplo, nós, né, quando eu dimensiono o sistema de esgoto, ou sistema de tratamento, por exemplo, lá para a faculdade, né? Então, eu entro como um prédio de ocupação temporária. Por quê? Porque a gente não dorme lá dentro, né? A gente não toma banho, nem todos nós, né? A gente faz uma ocupação temporária daquele espaço, né? Então, a gente considera um externato a universidade, né? É um local de longa permanência, mas ninguém mora lá, tá? Então, o valor de contribuição de esgoto é menor. E aí, vocês olhem aqui, eu tenho todos os valores tabelados aqui, ó, por pessoa, por lugar, por bacia sanitária, os valores de C e os valores do lodo fresco, tá? Então, isso aqui tá tudo dado aqui direitinho para vocês, tá? Aqui também, lembra que eu falei, a tabela 2 é o período de detenção dos despejos por faixa de contribuição. Então, assim, se a contribuição diária, se eu calculo lá o C vezes o N, né? Eu tenho até 1.500 litros, então o tempo de detenção será de um dia. De 1.501 a 3.000, 0,92 e assim por diante, tá? A taxa de acumulação, o total de lodo, que é o K na fórmula, então, assim, eu relaciono o intervalo de limpeza em anos, então, por exemplo, de quanto em quanto tempo eu vou abrir esse tanque séptico para esgotar o lodo. E aí, isso aqui, ele tem uma relação com a temperatura ambiente, né, nos períodos ali, normalmente de inverno, né. Então, assim, locais onde a temperatura, nesses períodos, é menor que 10, né, não é nem o nosso caso. O nosso caso é esse segundo aqui, é maior que 10 e menor que 20, né? Aqui é menor que 10. Então, nós temos aqui, se eu for usar o intervalo de limpeza de 2 anos, a nossa temperatura varia entre 10 e até 20, né? Nós temos pequenos momentos, assim, que a temperatura é mais baixa, né? Então, eu tenho o valor de K de 105. Se eu tiver, por exemplo, numa situação em São Paulo, por exemplo, né, onde as temperaturas médias são maiores que 20, 97 é o suficiente quando eu vou fazer um intervalo de limpeza de 2 anos, tá? Se eu vou diminuir o intervalo de limpeza, vou fazer essa limpeza a cada 1 ano, a nossa temperatura é entre 10 e 20 graus, eu vou usar um K de 65, para temperaturas mais baixas, 94, para temperaturas mais altas, 57. Por que isso, né? Porque a gente sabe que o sistema de tratamento via anaeróbia, ele é bastante sensível, né, às variações de temperatura. Então, a gente sabe que quanto menor a temperatura, menor a atividade bacteriana. Quanto maior a atividade, maior a temperatura, maior essa atividade. Então, assim, por isso que a gente tem um valor de K maior ou menor em função dessa temperatura, tá? E também em função desse intervalo de limpeza, tá? Que a gente vai definir no projeto. E aí eu tenho ainda a profundidade útil mínima e máxima por faixa de volume útil. Então, depois que eu calculei o volume do meu tanque séptico e achei um volume até 6 metros cúbicos, eu vou poder trabalhar com uma profundidade útil mínima de 1,20 m e uma profundidade útil máxima de 2,20 m, tá? Maior que 6 até 10, 1,5 a 2,5 e maior que 10, 1,80 a 2,80. Tá? Aí eu tenho a situação de número de câmaras, né, que eu tinha falado para vocês, eu posso ter tanques cilíndricos em 3 câmaras em série, tanques prismáticos retangulares em 2 câmaras em série, a relação, né, dos tanques cilíndricos, né, 2 para 1 em volume, na entrada e na saída, também para os prismáticos, né,
Uma coisa que é importante aqui a gente ver, né, é, por exemplo, aqui, ó, as medidas internas mínimas, né, a profundidade útil entre os valores mínimos e máximos, né, então, quando eu vou calcular o diâmetro, quando eu vou fazer uma situação de dimensionamento de um tanque séptico, e ele é redondo, né, ele é cilíndrico, esse diâmetro interno mínimo, ele não pode ser menor do que 1,10 m, assim como, se eu vou trabalhar com o prismático, que é o retangular, a largura interna mínima seria de 80 centímetros, né, e a relação entre o comprimento e largura, quando eu falo dos tanques prismáticos retangulares, é no mínimo de 2:1, ou seja, 2 vezes o comprimento em relação à largura e no máximo 4:1. 4 vezes o comprimento em relação à largura. Então, por exemplo, se eu tiver uma largura de 1 metro, se eu for falar na relação de 2:1, o comprimento no mínimo de 2. Se eu for falar na proporção de 4:1, 1 metro de largura até 4 metros de comprimento, tá? Então, aí depois eu tenho os dispositivos de entrada e saída, tem mais referências aqui que a gente tem de inspeção e tal, que são bastante teóricos, e agora eu quero mostrar para vocês algumas figuras que tem na normativa, tá? Então, essa figura 1 é sobre o funcionamento geral do tanque, né? Então eu tenho a entrada com o esgoto bruto, com o afluente, eu tenho a saída, né? Então, quem define o nível máximo aqui de água, né, a altura máxima, o nível máximo de água, de conteúdo líquido, é o ponto de saída do efluente tratado, né, e aí eu tenho algumas camadas aqui que eu consigo identificar dentro desse tanque séptico, né, então eu tenho mais ao fundo o diluído, mais numa porção mais central o lodo ainda em digestão, eu tenho aqui as partículas, né, eu consigo perceber, né, as partículas pesadas que sedimentam, as mais leves que flotam, eu tenho nessa primeira camada aqui, a primeira camada feita de escuma, né, e aí ele ainda está submerso aqui nesse líquido, né, porque eu ainda tenho um nível de água aqui, e eu tenho também uma fração acumulada de escuma fora da água, né, fica aqui uma espuminha para cima, tá? Então, tudo isso é possível de ser observado dentro do tanque séptico. Se eu cortasse ele no perfil, né, eu conseguiria observar todas essas camadas aqui, tá? O que mais que eu tenho aqui de desenho? Ah, esse esquema aqui é o sistema de tanque séptico, né, que nós estamos pensando, e as várias possibilidades de tratamento, né? Então, eu tenho tratamento complementar, que a gente chama, né, e a disposição final do efluente tratado. Então, por exemplo, eu posso ter o tanque séptico aqui, que recebe o afluente, né, lá da minha instalação, eu tenho o efluente líquido tratado e eu tenho o lodo saindo daqui, né? Então, o efluente líquido tratado, ele pode passar por um tratamento complementar, constituído por filtro anaeróbio, aeróbio, filtro de areia, vala de infiltração, escoamento superficial ou até mesmo processo de desinfecção. E a disposição final pode ser feita através de postos absorventes, sumidouro, também pelas valas de infiltração, corpos de água e sistema público simplificado, tá? Então, a parte complementar aqui, a vala de filtração e aqui vala de infiltração, atentem para isso. O lodo, para onde vai? Eu posso levar esse lodo resgatado, digerido, para um digestor complementar, eu posso secar esse lodo no leito de secagem, e eu posso levar esse lodo para uma estação de tratamento de esgoto, para proceder o tratamento dele lá. E qual é o fim desse material tratado? Um aterro sanitário e também um campo agrícola, tá? Então, eu posso também ter aqui, atentem, né, eu não preciso fazer escolha de apenas um dos sistemas aqui, eu posso ter combinação de mais de um, aqui também eu posso ter isso, tá? Então, é bem interessante isso aqui, dá uma ideia geral do sistema. Aqui, as distâncias, os diâmetros, tudo direitinho que tem na norma, tá? Aqui visto em corte, aqui visto em planta, tá? É bem detalhado, né? Aqui eu tenho o sistema circular em câmara única, em câmara múltipla, bipartida. Aqui eu tenho o prismático em câmara múltipla, né? 2 câmaras. Aqui eu tenho o sistema, aqui tem planta, né? Aqui tem porte, né? Os sistemas, tá? Para vocês darem uma olhadinha, curiosamente, né? O que mais que nós temos? Aqui também a câmara única, a disposição, né? Dos pontos aqui direitinho.
tá? Aqui continuam com os desenhos. Aqui uma coisa bem importante, tá? Quando a gente vai construir o tanque séptico, né, atentar para esses detalhes. Então, é inaceitável você fazer o piso e aí a parede exceder o piso, né? Então, eu tenho um ponto frágil aqui de infiltração, tá? Então, qual é a forma certa da gente construir, né? O piso exceder as paredezinhas, certo? Então, aqui eu tenho uma proteção maior, né? Se houver infiltração, a infiltração vai ser muito menor, né? Então, aqui, porque você tem o piso, as paredes assentadas, e você ainda reveste isso aqui, né? Então, as chances de você ter infiltração são menores. Aqui também eu tenho uma outra situação, né? Eu tenho aqui, aqui eu tenho só o piso e a parede assentada. Aqui eu tenho também, né? Uma partezinha ainda do piso estendendo a parede aqui, tá? Então, eu tenho todas as medidas, tudo direitinho aqui, descrito em norma, e aqui eu tenho uma placa de identificação, né, que eu posso deixar com a pessoa que eu construí o projeto, né, então, quem construiu, o endereço, que isso aqui está construído, o volume total que foi usado para o dimensionamento, a capacidade normal, o número de pessoas, a vazão, a temperatura ambiente, que foi considerada aqui para a gente definir aqueles valores lá que a gente usou na fórmula, a data de fabricação, a data de construção, e aí, assim, quando é que a gente, você pensou em tantas pessoas por unidade, ou tantas unidades, e aí o intervalo em anos, aí você vai colocar aqui na tabela a data, né, se você definiu a cada 2 anos, então, hoje eu coloquei lá, eu fabriquei, eu comecei a produzir, né, eu comecei a trabalhar com rejeito, no sistema de tratamento, então, há uma previsão, se eu dimensionei que é a cada 2 anos, de uma tal data lá para fazer a limpeza, né? Então, eu tenho como anotar aqui. E aí, importante que a gente coloque, né, esse tanque séptico foi dimensionado e construído conforme a NBR 7229, que é a que mostrei para vocês, de 1993. Então, isso aqui é bem importante. Bom, queridos, é bastante teórico, né? Quero saber de vocês se vocês têm alguma pergunta. Eu falei bastante detalhado tudo aqui com vocês. Se vocês gostariam de perguntar alguma coisa para a prof. Bastante coisa, né? Eu acho que essa é uma aula que vocês vão assistir, vão assistir a gravação depois de novo. Estou enganada? Vocês têm dúvida, queridos? Alguma pergunta? Eu vou dar uma olhadinha agora no Moodle, para ver se ele está funcionando. Só um momentinho. Se já resolveram a situação do Moodle. Se é possível acessar. Já. Queridos, então, assim, o Moodle já voltou a funcionar, tá? Então, agora ao meio-dia já vai estar liberado para vocês o questionário, tá? Para vocês completarem lá, como eu falei, são 10 questões, e elas envolvem essas discussões que nós fizemos agora teóricas, tá? Sobre instalações hidráulicas, sanitárias, a parte das cisternas ali que a gente comentou, e também os tanques sépticos, tá? Que é a parte de tratamento dos rejeitos, do esgoto doméstico, prioritariamente, tá? Tranquilo para vocês? Sim. Tranquilo, André? Então, assim, se vocês não têm outras perguntas, posso interromper a gravação? Da minha parte, sim. Os demais? Tranquilo? Prof, hoje só vai ser sobre as instalações hidráulicas, sanitárias, cisternas e tanques, a parte teórica. Aí o Isso, dimensionamento vai ficar para aula que vem, então. Isso?
Isso. É muito... eu preciso que vocês peguem os detalhes dessa coisa, né? Por isso que eu vou deixar só o questionário, tá? Mas já está lá a tarefa e já está o exercício que a gente vai trabalhar na semana que vem, tá? Se vocês quiserem olhar lá direitinho, eu tenho... Quer ver? Eu vou mostrar para vocês, só um momentinho. Não me custa nada mostrar para vocês. Eu tenho lá também... O questionário eu não consigo ver por aqui, né? Mas a parte dos exercícios, eu consigo mostrar aqui para vocês. Que está lá no Moodle já. Então, tá aqui. Olha. Tá? Conseguem ver já? Já está compartilhado? Sim. Então tá, olha, então eu tenho 4 exercícios que nós vamos trabalhar na semana que vem, tá? Então eu vou dimensionar com vocês uma cisterna circular, depois eu vou, com esses mesmos dados, dimensionar uma cisterna prismática retangular, eu vou fazer com vocês uma situação inversa, né, de uma situação real, para ver aquela situação, né, André? Eu já tenho os galpões, eu já tenho a criação, já tenho tudo, e aí, qual é a capacidade de retenção da água de chuva, daquele telhado, como é que eu vou, e quanto que esse telhado me reverteria, e que tamanho de cisterna eu teria que dimensionar para conter esse volume, e quantos dias eu conseguiria ter disponível para armazenamento dessa água, tá? Então, é o processo inverso, né? Eu tenho o sistema dimensionado de início, né, com todos os quesitos, e eu tenho, de uma situação instalada, o que eu já tenho, certo? Então, é bem interessante, é exatamente as coisas que as pessoas perguntam. E aqui para a gente fazer de tancético, tá? Então, esses são os exercícios que nós temos lá, e que é a parte prática, por isso que eu pedi para vocês anotarem ali no cantinho as fórmulas, para a gente poder, fica mais fácil para a gente trabalhar na aula que vem, tá? A aula que vem também a gente tem a parte de revestimentos, eu vou gravar uma parte bem interessante para vocês, eu acho que vai ficar melhor, e aí eu mostro para vocês, tá, na aula direitinho, mas eu vou cuidar bastante com essa questão do exercício. E depois a gente tem a tarefa, né, que a gente sempre faz. Então, o questionário hoje, e essa parte, não se preocupem, ela vai ser entregue só na outra semana. O questionário vale para ser contabilizado na tarefa que vai ser cobrada no dia 16, né? E daí, essa parte da tarefa, que é o exercício, como a gente vai trabalhar os exercícios na semana que vem, aí, isso aí vai ser cobrado só na outra semana do dia 23. Então, vocês não se preocupem, tá? Tem lá tudo marcadinho, a prof deixa sempre tudo arrumadinho para vocês. Mas eu já deixo aqui nessa aula, porque diz respeito ao mesmo conteúdo, tá? E depois a parte de revestimentos, a gente vai fazer um questionário, porque ela é bastante teórica, e a gente chegou a conversar sobre isso lá nos materiais, mas eu preciso conversar com vocês ainda, para deixar reforçadinho para vocês essa parte de finalização da construção. E depois a gente ainda tem mais um encontro que a gente vai fazer, aliás, 2 encontros, né? Que a gente vai fazer sobre as vigas. A gente precisa dimensionar as vigas, né? As vigas de madeira, que a gente, é o último conteúdo nosso. Então, seria assim, né? A gente tem essa parte agora, aí tem a parte dos revestimentos para finalizar, e aí a gente tem ainda a parte de vigas, né? Que é para vocês fazerem o dimensionamento também, certo? Tranquilo, queridos? Então, assim, se vocês tiverem dúvida, tá, de alguma parte do conteúdo, me chamem, tá? E não deixem para fazer as coisas na segunda-feira de noite, né? Então, às vezes pode acontecer assim, da pessoa deixar para a última hora e aí não tem internet.
e aí não tem internet, também não tem o 3G. Então, assim, meu Deus do céu, milagre a prof não faz, tá? Eu não consigo fazer milagre porque eu não sou santa. Então, assim, façam ao longo da semana, se possível, tá? Os questionários a prof acaba deixando, assim, com tempo para vocês fazerem ali naquele dia. Mas a tarefa, se vocês puderem fazer, assim, com um pouquinho de tempo, e se vocês tiverem dúvida para me chamar, tá? Eu acho que é legal. Tá bem? Vocês têm alguma dúvida? Não? Posso interromper, então, a gravação? Pode. Posso? Então tá. Então, eu vou interromper a gravação. Agradeço a presença de vocês, tá? Nesse nosso encontro, nesse nosso novo encontro, tá? E eu mando recado para vocês pelo Moodle, né? Com as notas. Olha, já publiquei as notas, já tá aqui. Olha, uma coisa que tem de diferente, a gente vai se falando, tá? E as dúvidas vocês podem ligar para mim no celular, tá bom? Pode conversar comigo por aqui. Então, fiquem com Deus, uma boa semana para vocês e aguardo vocês na próxima quarta.